Quarentena com Poesia, 7. Hoje é dia de lembrar a infâmia. Hoje é dia, amanhã, de lembrar a barbárie, de não deixar esquecer a ditadura. Não só seus algozes, seus protagonistas imediatos, que foram os militares, que cobriram esse país de infâmia e de sangue, mas dos interesses que os moveram. A grande burguesia nacional e internacional, o capital monopolista, o imperialismo, né, que para barrar as reformas de base, agiram preventivamente, jogando esse país numa noite prolongada de tortura, de morte e de desaparecimentos. Por isso o poema da quarentena com poesia hoje é um poema dedicado aos desaparecidos, escrito pelo poeta Afonso Romano de Santana, que teve seus deslizes por aí, aceitando alguns cargos, mas todos os poetas podem incorrer nesse problema, né? Isso não escapou nem ao nosso próprio querido Carlos Drummond de Andrade. Mas o Afonso Romano de Santana, independente de suas escorregadas, é um grande poeta e carrega na sua poesia esse pedaço de memória que é tão importante nesse momento a gente lembrar. O seu poema que a gente traz para vocês hoje se chama Os Desaparecidos. E a gente lê para vocês agora. Os desaparecidos. De repente, naqueles dias, começaram a desaparecer pessoas, estranhamente. Desaparecia-se muito naqueles dias. Ia-se colher a flor oferta e se esvanecia. Eclipsava-se entre um endereço e outro, ou no táxi onde se ia. Culpado ou não, sumia-se. Ao regressar do escritório da orgia, entre um trago de conhaque, um aceno de mão, e o bebedor sumia. Evaporava o pai ao encontro da filha que não via, mães segurando filhos e compras, gestantes com seus tricôs e grupos de estudantes desapareciam. Desapareciam-se amantes em pleno beijo, médicos em meio à cirurgia, mecânicos diluíam, mal ligavam o torno do dia. Desaparecia-se muito naqueles dias. Desaparecia-se a olhos vistos, e não era miopia. Desaparecia-se até à primeira vista. Bastava que alguém visse um desaparecido e o desaparecido desaparecia. Desaparecia o mais conspícuo e o mais obscuro sumia. Até deputados e presidentes vaneciam. Sacerdotes, igualmente levitando, iam a efeitos constatar no além como é que os pecadores partiam. Desaparecia-se muito naqueles dias. Atores em pleno palco, entre um gesto e outro, e a plateia enquanto ria. Não era fácil ser poeta naqueles dias, porque os poetas, sobretudo, desapareciam. Se fosse o tempo da Bíblia, eu diria que carros de fogo arrebatavam os mais puros em mística euforia, mas não era, é ironia. E os que estavam perto em pânico fingiam que não viam, abstraíam-se, continuavam seu baralho a conversar demências com o ausente, como se ele estivesse ali sorrindo com suas roupas e dentes. Toda a família à mesa havia uma cadeira vazia, a qual se dirigiam. Servia-se comida fria ao extinguido parente, e isso alimentava ficções nas salas e mentes, enquanto no palácio remorsos vivos boiavam na sopa do presidente. As flores, olhando a cena, não compreendiam, indagavam aos pássaros que emudeciam. As janelas das casas mal podiam crer no que não viam. As pedras, no entanto, gravavam os nomes dos fantasmas, pois sabiam que quando chegasse a hora, por serem pedras, falariam. O desaparecido é como um rio. Se tem nascente, terá foz. Se teve corpo, tem ou terá voz. Não há verme que em sua fome roa totalmente um nome. O nome habita as vísceras da fera, como a vítima corrói o algoz. Foi então que surgiram sinais precisos de que os desaparecidos, cansados de desaparecer vivos, iam mesmo aparecer mortos, florescendo com seus corpos numa estranha primavera de ossos. Brotavam troncos de árvore, rios, insetos e nuvens, em cujo porte se viam vestígio daqueles que sumiam. Os desaparecidos, enfim, amadureciam na sua morte. Desponta um dia uma tíbia na crosta fria dos dias,
e no subsolo da história, coberto por duras botas, face a amarga arqueologia. A natureza, como a história, segrega memória e vida. Cedo ou tarde desova a verdade sobre a aurora. Não há cova funda que sepulte a rasa covardia. Não há túmulo que oculte os frutos da rebeldia. Cai em desgraça a mais torpe ditadura, quando os vivos saem à praça e os mortos da sepultura. Afonso Romano de Santana. Ontem como hoje, abaixo a ditadura, fora Bolsonaro, e faz um favor, leva o Mourão junto.